Bom dia, turma! Vamos começar mais uma semana de aula. Que essa nossa semana seja muito abençoada e que a gente possa passar por ela com muita paz, muito amor e aprendendo bastante. Bom, nossa atividade de hoje é pontuação no diálogo. Quando nós vamos fazer um texto narrativo ou qualquer coisa que tenha diálogo, nós usamos duas pontuações: os 2 pontos e o ponto de travessão. Os 2 pontos é sempre que antecede a fala, ou quando vai haver um diálogo, a gente fala que a gente utiliza aqueles verbos que tia falou que antecedem um diálogo, né? Disse, falou, perguntou, são verbos que antecedem o diálogo. Então, eu utilizo 2 pontos sempre que eu vou falar, né? Sempre que eu estiver sendo narrado, que eu estiver narrando algo, eu vou utilizar os 2 pontos. A mesma coisa o travessão. O travessão é antes de qualquer fala, antes que eu fale no diálogo, antes que tenha uma fala no diálogo, eu vou usar o travessão, certo? Então, você vai observar isso. Quando tem a fala, tem o travessão. E antes disso, quando eu vou formar, que é no termo narrativo, onde tem o diálogo, geralmente tem o narrador. Então, o narrador fala quando vai haver a fala. Aqui no texto mesmo fala assim: a raposa abocanha o queijo no ar e diz. Ó, o verbo aí que tia falou, que antecede um diálogo, uma fala. Diz, disse, perguntou, 2 pontos. Aí vem o diálogo, vem a fala. Quando vem a fala, a gente utiliza o travessão. Pois bem, tia vai ler o texto e vamos explicar a atividade, ok? Então, todo mundo abrindo na página 98 e vamos à fábula. Lembrando que nós estamos estudando nesse momento fábulas, né? Que são o quê? Que são textos curtos que sempre nos ensinam alguma coisa, tá bom? E tem sempre como personagem principal, né? Os personagens da fala são animais que pensam e agem como seres humanos. Então vamos lá. A raposa e o corvo. O corvo se acomoda empoleirado numa árvore, segurando um queijo na ponta do bico. A raposa, tentada pelo cheiro, foi se aproximando do pássaro. Olá! Olá, senhor corvo! Como você é belo, disse. Sabe que é tão lindo aos meus olhos? De verdade, se sua bravura se igualar à sua plumagem, é a fênix entre os moradores do bosque. Diante de tais palavras, o corvo faz que não se comove. E para mostrar sua linda voz, ele abre bem o bico e deixa cair o aperitivo. A raposa abocanha o queijo no ar e diz: Meu bom senhor, aprenda que todo bajulador vive às custas de seu ouvinte. Sem dúvida, essa lição vale um belo pedaço de queijo, com certeza. O corvo, confuso e humilhado, jura que dali em diante não se deixa ser enganado. Bom, esse é um texto, né, que fala que a pessoa quando se acha muito, né, tá vendo, acaba perdendo alguma coisa. Então ele tava ali, ia comer, mas ele foi bajulado, foi tão elogiado, ele se achou tal que acabou perdendo o queijo, correto? Então vamos à nossa interpretação. Lembrando que nós vamos falar sobre a pontuação, não só a interpretação do texto, tá certo? Então vamos lá. Releia o trecho abaixo. A raposa, tentada pelo cheiro, foi se aproximando do pássaro. 2 pontos. Travessão. Olá, olá, senhor corvo, como você é belo, disse. Agora faça o que se pede. Escreva a pontuação usada para indicar que o personagem vai falar. Então, quando o personagem vai falar, o que antecede a fala, nós utilizamos os 2 pontos, certo? E na letra B, escreva a pontuação usada para indicar a fala do personagem. Então, sempre que tem uma fala, tem o travessão antes. Sempre que for fala de algum personagem, de alguém, até do narrador, vai ter o travessão. Como aqui, ó. Disse. Tá vendo? Tem outro travessão. Quem disse aqui é o narrador, certo? Então, também tem travessão. Então, sempre o que antecede a fala é o travessão. E sempre o que diz que vai haver uma fala é os 2 pontos. Ok? Agora releia o mesmo trecho. A raposa, tentada pelo cheiro, foi se aproximando do pássaro.
Olá, olá, senhor corvo. Como você é belo, em vez do travessão, tem aspas, certo? Que mudança você observou na fala do personagem? A pontuação. Em vez de ter o travessão, ele foi trocado pelo quê? Pela a aspas, para indicar também a fala do personagem, certo? Ó, não houve mudança no parágrafo, certo? O que houve foi a mudança do travessão pela aspas. Porque a gente também pode utilizar aspas para indicar a fala de outra pessoa. Quando eu quero colocar no meu texto algo que foi outra pessoa que falou, eu vou colocar aspas, certo? Então também eu posso utilizar, tá certo? Então não teve. E aí, tia, mas aqui, quando teve o disse, eu usei a vírgula, sim, porque já não é a fala do personagem. Aqui é o locutor, né? É o narrador que está narrando. Ele foi e disse. Tia não falou que usa travessão também? Então aqui botou vírgula e disse. Então ele trocou esse travessão por disse, porque sou eu que estou narrando, então é a minha própria fala que vai, ok? B. Essas duas possibilidades de indicar as falas dos personagens estão corretas? Qual delas normalmente você usa para produzir os textos narrativos? Olha, se são corretas, sim. Tanto usar o travessão é correto, quanto usar a aspas é correto. Mas o mais utilizado é o travessão. Agora, você, quando vai fazer um diálogo, você utiliza mais o travessão ou a aspas? Aí é com vocês. Tia vai ficar esperando a resposta, ok? As falas dos personagens podem ser indicadas de duas maneiras, por meio de parágrafo e travessão, ou por meio de aspas na mesma linha. Então, quando começa a fala, usa aspas, quando termina a fala, usa aspas. E travessão, quando acaba, ele usa o ponto final, porque acabou a fala do personagem, certo? Virando a página, vamos para a página 100, onde nós temos aqui uma única pergunta. Na piada a seguir, a pontuação que indica a fala dos personagens foi retirada. Reescreva-as de forma usando o travessão ou usando a aspas. Então, olha bem, perceba que você vai ter que refazer o diálogo, escrever ele todo aqui embaixo. Então, nada de abreviar e nada de preguiça, eu quero o diálogo correto. Então, vai ser assim. A mãe de Juca estava grávida e pergunta ao filho se ele prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Juca responde, eu prefiro uma bicicleta. Então, como é que vai ficar? A mãe de Juca estava grávida e pergunta ao filho se ele prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Ponto. Juca responde, 2 pontos. Travessão ou aspas, aí vai ser da sua preferência. Eu prefiro ganhar uma bicicleta. Ponto se for travessão ou fecha aspas se for aspas, ok? Aí continua. A mãe de Juca estava grávida. Se eu for usar o travessão ou aspas, então eu vou fazer tudo igual, como eu botei, e botar eu prefiro ganhar uma bicicleta com aspas. Aspas, fecha o ponto, parágrafo e acabou, certo? Se for travessão, você não usa aspas e põe só o ponto, parágrafo e o travessão, certo? Então, o único travessão que vai ter vai ser eu prefiro ganhar uma bicicleta, porque é quando Juca diz, 2 pontos, ok? Bom, essa é a atividade de português. Espero que vocês consigam fazer com calma, tá bom? Mas qualquer dúvida, venha perguntar para a tia, tá bom? Beijo, turma!